Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a substituição do Barroso. Por que o Barroso saiu e quem vai entrar no lugar dele e alguns detalhes dessa saída, algumas novidades que surgiram aí, né? Eu acho que o ponto mais... Eu vou falar de várias coisas aqui nesse vídeo, tá? Mas eu acho que o ponto mais importante é justamente o porquê do Barroso. Algumas pessoas, o doutor Paulo Antônio Papini, está sugerindo que esse ministro fez um acordo de delação premiada com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Será? Será que essa hipótese é verdade? Eu acho pouco provável, mas dá para ter uma ideia. Vamos entender esse caso aqui. E tem também um outro voto do Barroso que as pessoas não estão falando. O Barroso é quem pediu vista naquele processo sobre a legalização do aborto. A legalização do aborto está por um fio no STF. O STF pode descriminalizar o aborto no Brasil. Mais uma coisa absurda, né? Mais uma mudança de lei feita pelo STF e está segura pelo Barroso. O Barroso que segurou essa parada. Vamos falar sobre esses assuntos aqui. Essa notícia foi sugerida por Time Copy, sou conterrâneo do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, a primeira coisa é a seguinte, o Lula vai decidir entre dois critérios na escolha do substituto do Barroso. Eles estão falando aqui basicamente o que eu já falei no meu vídeo de ontem, só confirmando aquilo que eu falei. Aparentemente, quem está no páreo mesmo é o Lula quer o Bessias, o STF e o Senado querem o Pacheco. Então, está entre esses dois. Ela fala aqui que outros critérios foram descartados, o negócio de escolher mulher foi descartado, não sei o que lá. E, de novo, eu torço, mas torço muito para o Lula indicar o Bessias. Por quê? Porque daí existe a chance do Davi Alcolumbre segurar isso no Senado e aí não ser indicado ninguém e acabar chegando em 2027 com um novo presidente, indicando mais um ministro do STF na próxima presidência, né? Então, essa é uma boa notícia nisso daí, isso é uma boa maneira de resolver esse problema. Vamos ver. Só que é pouco provável o Lula fazer isso. Eu tô achando que vai ser o Pacheco mesmo, viu? Tô achando que o Lula vai botar o Pacheco mesmo. E, enfim, e como eu falei para vocês, o lado ruim do Pacheco é que ele é uma pessoa que vai ser recompensado pela gadice dele com o governo, né? Isso vai incentivar outras pessoas a serem gado da esquerda. Mas fora isso, ele realmente é menos pior que o Bessias, inclusive para a questão trabalhista, né? Bom, outra coisa que eu acho bastante interessante é isso daqui, né? Essa hipótese levantada pelo Dr. Paulo Antônio Papini, que o ministro que renunciou fez acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Será que é isso? Porque, olha só, eu tava com uma pulga atrás da orelha por causa dessa renúncia do Barroso mesmo, porque não faz sentido. Lembra? Por que eu faço comentário de política aqui? Esse canal aqui é um canal libertário anarcocapitalista. A gente acredita na praxeologia, né? As pessoas estão sempre se guiando pelo seu próprio interesse. Não interessa. Ninguém faz nada pela bondade do coração. As pessoas falam que fazem pela bondade do coração, pela melhoria do povo brasileiro. Todo mundo faz o que é interesse da pessoa. Sempre, 100% das vezes. Qualquer coisa que você tente que seja diferente disso, ignore, né? Então, eu costumo analisar as coisas aqui sempre através do ponto de vista do interesse. O que é melhor para a pessoa? É isso que guia essa decisão desse pessoal e muitas vezes eu acabo acertando as coisas com alguma antecedência, que é lógico, não é perfeito, porque eu não tenho todas as informações, então nem sempre eu vou acertar as coisas, mas o que é melhor, o que é o interesse da pessoa é o que mata, né? E sempre me pareceu muito estranho esse negócio do Barroso falar que queria sair do STF, porque, olha só, ninguém chega na posição do Barroso sem gostar do poder, sem gostar do poder. O cara é político, chegar no STF é o topo da carreira de qualquer advogado. O cara tem que fazer ligações, conexões para ser indicado, para ser aprovado no Senado, e sabatinado e coisa e tal. Então, por mais que ele fosse um técnico e coisa e tal, ele é um cara que gosta do poder. Então ele chegou lá e tem poder. E quem gosta do poder não larga poder muito fácil, meu amigo. Mas ele falou que não tem apego ao poder. Ignora o que as pessoas falam. As pessoas falam as melhores barbaridades possíveis para se justificar. O motivo é outro, o motivo tem outra coisa. E aí, ou seja, você poderia até dizer que ele está muito pressionado porque ele foi acusado de um monte de coisa, né, do perdeu Mané, derrotamos o bolsonarismo, então poderia se sentir pressionado, poderia querer voltar à vida civil como advogado, ele ganharia muito dinheiro como advogado ainda e coisa e tal. Mas isso faria sentido até começarem as Magnitsky, que é a perda de visto, porque para pensar.
como eu falei no meu vídeo, o Barroso agora ficou desprotegido, ele não tem nada para dar em troca. Né? Ou seja, em tese, ele poderia aceitar um recurso do Bolsonaro, por exemplo, né? e ficar bem com os Estados Unidos e não entrar na Magnitsky. Ele poderia, sei lá, né, fazer alguma coisa lá no STF enquanto ele fosse juiz ainda, para tentar negociar com os Estados Unidos e se livrar de uma Magnitsky, ou recuperar o visto dele, coisa e tal. Então, me pareceu uma decisão muito burra depois disso, né? Das duas opções. Ou o cara realmente é um idiota, não tá vendo o que está acontecendo, ele pode estar numa bolha tão pequenininha que ele tá achando que o Trump... Ah, não, o Trump é só 3 anos, daqui a pouco o Trump sai e acabou, não sei o que lá. Né? Não sei, pode ser que ele esteja realmente numa situação assim. Ou outra hipótese que eu aventei aqui é que ele está sendo chantageado. Ou seja, o pessoal da esquerda está chantageando ele com alguma coisa, é uma possibilidade. A gente sabe que outras figuras por aí foram chantageadas depois da Vaza Jato, né, do hacker de Araraquara, lá que vazou um monte de mensagem de um monte de gente. E talvez o Barroso esteja nesse negócio. A gente não ficou sabendo de todas as mensagens da Vaza Jato, né? Então ele pode estar sendo chantageado nessa história. E se for esse o caso, faz sentido o que ele está dizendo aqui, ó, que ele teria fechado um acordo com o Departamento de Justiça americano. O que ele está dizendo aqui é que ele teve que se manter, né, nessa coisa que apoia o Alexandre de Moraes, que apoia todo mundo, porque ele está sendo chantageado pelo PT, mas ele já fez um acordo com o Departamento de Justiça americano e vai se entregar lá e vai recuperar o passaporte, os bens dos Estados Unidos e coisa e tal, em troca de entregar alguma coisa para os Estados Unidos. E aí o que ele vai entregar para os Estados Unidos, a gente não sabe. Porque, veja, é o que eu falei para vocês, ele teria mais força como juiz do STF para tomar decisões. Mas, por outro lado, pode ser que, sabe-se lá que tipo de chantagem que estavam fazendo com ele, talvez a alternativa que ele tenha justamente é se proteger lá nos Estados Unidos, é fugir para lá dessa máfia. Existe essa possibilidade? Olha, em tese existe, eu acho pouco provável, tá? Assim, seria maravilhoso. Imagina se ele entrega o que está acontecendo mesmo nos bastidores lá do STF, aqui do governo do Brasil, né? Mas eu acho pouco provável, porque em que momento que ele fez essa negociação? Como é que ele fez essa negociação? Ele já não pode ir nos Estados Unidos há algum tempo. Já faz um tempo que ele não vai lá, né? E depois ele fala espontaneamente um monte de coisa que mostra que ele está do lado, ele tá de acordo mesmo com o que está acontecendo aqui no Brasil. Ele acha mesmo que o Bolsonaro tem que ser condenado. Então, assim, eu não acredito nisso daqui. Deixamos essa hipótese porque, de novo, tem alguma coisa a mais nessa história. Alguma coisa não está encaixando nessa saída do Barroso. Alguma coisa tem. É chantagem? É isso daqui? É uma outra coisa que a gente nem está sabendo? Pode ser alguma outra coisa que a gente nem está sabendo. Mas a verdade é que não acredito que seja simplesmente porque ele cansou do poder. Ninguém cansa do poder. O poder é bom demais, meu amigo. Ninguém cansa do poder. Enfim, outra coisa que chama atenção nessa história toda da saída do Barroso. Próximos passos do Barroso no STF incluem reunião com equipe e casos de repercussão econômica. Olha que coisa curiosa. Eles falam aqui apenas de casos de repercussão econômica. E, de fato, o Barroso falou que quer mais alguns dias para resolver alguns votos no STF, algumas coisas que ele está lidando. E o que ele está lidando nesse momento? Ele tem 3 casos de imposto, debenture, não sei o que lá, que são os casos de repercussão econômica, que, segundo ele está dizendo, os votos dele já estão prontos, ele vai só depositar os votos dele, né? Mas aí, escondido no texto aqui embaixo, ele fala mais um detalhe aqui, ó. Aqui, ó. Um dos casos mais importantes que estão no gabinete do Barroso após terem tido julgamento suspenso por ele é a ação que prevê a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. A ministra Rosa Weber era a relatora do caso e proferiu um voto a favor da descriminalização da interrupção da gravidez horas antes de se aposentar do Supremo em 2023. Olha o detalhe importante. Por que está falando isso? Porque ela também não teve coragem de ficar no STF. Ela sabia que ia ser muito atacada no Brasil. Então ela deu o voto dela e depois se aposentou horas depois disso, né? E imediatamente o que o Barroso fez? Aqui, ó, o Barroso, relator, vota pela descriminalização do aborto até a 12ª semana e o julgamento foi suspenso. O Barroso pediu vista ao julgamento. E detalhe, pedido de vista pelas regras novas do STF só pode ficar 3 meses. Não pode ficar com pedido de vista mais de 3 meses. Já passou? Isso aqui foi setembro de 2023. Já passou 2024 inteiro.
metade de 2025, mais de metade de 2025, ou seja, praticamente já tem 2 anos disso daqui, e ninguém fala sobre esse pedido de vista que está lá com o Barroso, da questão do aborto. Por quê? Porque eles sabem que esse tema é um tema polêmico. Então pode ser que o Barroso vai fazer a mesma coisa que a Rosa Weber, ou seja, vai votar a favor da descriminalização do aborto e vai renunciar, já falou que vai sair, ou seja, ele vota e sai, né, para não ser muito atacado pelas pessoas, né? E é possível que seja isso. Mais do que isso, é possível que os ministros do STF tenham feito esse tipo de pacto, que todos eles vão votar pela descriminalização do aborto, mas eles sabem que estão esticando a corda, que isso é contrário ao interesse do povo brasileiro, que isso é contrário ao interesse do Congresso, que é contrário a todo mundo aqui no Brasil. Então o que eles vão fazer? Todo mundo vai votar nisso antes de se aposentar. Lembra, tem mais 3 pessoas que se aposentam nos próximos anos, né? A Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes e o Fux. E a gente não sabe, pode ser que esse é o acordo deles. Vamos votar pela descriminalização e aposentar imediatamente em seguida. Com a Rosa Weber funcionou. O pessoal xingou ela um pouquinho, mas meio que agora ela não está mais no STF, não é mais importante, deixaram para lá. É possível que isso aconteça com o Barroso também, tá? Então é possível que eles descriminalizem o aborto até a 12ª semana de gestação, né? Ou seja, é basicamente aprovar aqui no Brasil uma lei como existia nos Estados Unidos, Roe versus Wade, que até 3 meses, né, de gestação você pode abortar sem ser criminalizado. Mas o problema disso daqui é que, caramba, uma mudança dessa, isso não é uma interpretação da lei, isso daí é uma lei nova. Eles estão querendo criar uma lei, né, onde não existe, estão querendo legislar. Literalmente é isso que eles estão querendo fazer, essa ânsia do judiciário de mandar no país está chegando nesse ponto, né? Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. De novo, eu acho que o Barroso está numa situação muito frágil para tomar uma decisão dessa, né? Se ele não fizer nada, fica o processo para a próxima pessoa que assumir no lugar dele, seja o Bessias, seja o Pacheco, não sei qual vai ser a posição dessas pessoas sobre isso, né? Enfim, esse caso, né? Outro caso é que o pessoal chorou e não sei o que lá, e uma das coisas que emocionou o Barroso na despedida dele é que o advogado que estava lá, lembra, ele deu a decisão no meio de um julgamento, de um outro caso lá, que ele é o relator, né? E aí o advogado da CUT que estava lá falou que ai que endurecer, pero sim perder a ternura. Olha que coisa, né? A frase supostamente atribuída ao Che Guevara, que na verdade ele não falou em lugar nenhum isso daí, né? Ele não gostava disso daí porra nenhuma, tem que endurecer mesmo, e foda-se ternura. Mas no final das contas é isso daí, coisa dos esquerdistas, né? A palavra dos esquerdistas na história. Um monte de gente fez fila para abraçar e não sei o que lá, choraram e não sei o que. Calma, guarda a lágrima, galera. Guarda a lágrima que ainda tem choro para vir por aí. Outra informação relevante é que estão dizendo que o Barroso vai para a Embaixada Brasileira na França, né? Ou seja, ele ficaria na França, em Paris, é uma boa embaixada, todo mundo quer ir para ser embaixador na França. Seria esse o acordo dele com o Lula. O Lula colocaria ele como embaixador do Brasil na França, pelo menos até o fim do governo do Lula, evidentemente, né? O Barroso está vendendo essa coisa barato no final das contas, por isso que eu acho que tem coisa estranha nessa história. Pô, ser embaixador em Paris é bom? É bom pra caramba, meu amigo, é ótimo. Você ganha bem pra caramba, tem todo um luxo, imunidade parlamentar, imunidade diplomática e coisa e tal. Em Paris, que é uma cidade ótima de morar, né? O Barroso diz que deve estar adorando isso daí. Agora, eu não sei, porque isso daí só dura 3 anos, só dura até 2026, né? Se o Lula perder em 2026, ele pode ser retirado imediatamente da embaixada pelo próximo presidente, né? Vamos ver o que vai acontecer com essa história aqui, porque tá muito estranho isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.